Legal, gente, que bom estar aqui. Hoje, uma tarde muito agradável aqui em Curitiba e com uma pessoa muito querida. Hoje eu vou estar entrevistando não apenas mais um participante do nosso podcast, mas hoje eu tenho o privilégio de conversar aqui com um amigo, Saulo Porto. Uma salva de palmas aí, galera! Faz barulho, Degan, tem que fazer barulho, assim. Legal, Saulo, bem-vindo. Que bom ter você aqui na nossa salinha aqui de comunicação na Jocum. Hoje nós estamos improvisando esse espaço, não estamos no estúdio. A ideia do nosso podcast aqui é falar sobre pessoas que estão vivendo a missão de Deus em diferentes funções, tanto quanto igreja, cidade, formação de pessoas, as áreas da sociedade. Então o Saulo é nordestino, viu, gente? Ele é uma pessoa que tem assim uma vasta experiência na área de formação e de discipulado. Trabalha muito, né, na nossa universidade na questão de cosmovisão, né, ajudando as pessoas a entenderem como elas pensam e por que elas pensam, né? Formado em psicologia pela Universidade de Portugal. Casado com a Juliana desde 2006 e pai da Alice e da Nadine, que eu tive o privilégio de conhecer esse ano aqui na Jocum. Elas vieram aqui na nossa base fazer a escola missionária de férias. E o Saulo também é missionário, além de pastor, né, da comunidade da Igreja Cristã Vida em Fortaleza. Ele também é missionário de tempo integral desde 1999, né? Então o tempo está passando e graças a Deus nós temos aqui hoje a alegria de falar com uma pessoa que tem bastante coisa para nos inspirar. Bem-vindo, Saulo. Obrigado, que honra. Bom ter você aqui. Obrigado, Iago. No nosso climinha curitibano, nublado. Saulo, assim, traz para nós um pouco sobre você, nordestino, de onde você veio, um pouquinho assim da sua experiência cristã, talvez assim, para o pessoal contextualizar um pouco assim com quem nós estamos falando hoje. Como você falou, meu nome é Saulo, eu sou cearense, nasci em Fortaleza, terra maravilhosa, nasci e cresci em Fortaleza, tenho 47 anos. Fiz minha ETED em Fortaleza e desde então fiquei como obreiro de Jocum. Você entrou para a tribo? Entrou para a seita também da Jocum? Em 99, né? E fez ETED lá? Fiz ETED em Fortaleza, eu pratico no Nordeste. E desde então eu tenho, né, me relacionado, estado com a Jocum. Passei um tempão morando na base. Quantos anos você ficou na Jocum? 13 anos. 13 anos? 13 anos de tempo integral, né? Morando, casei, minhas filhas nasceram na base e tudo. Conheceu sua esposa lá na Jocum também? Não, conheci na igreja. Conheci na igreja, mas nós começamos a namorar e depois ela foi fazer TED, nós casamos e aí as meninas nasceram e tal. Sim. E ainda ficamos até o final de 2012, não é? O que você fez tanto na Jocum? Com certeza foram 17 anos, você falou? Não, 13 anos? 13. Nesses 13 eu anos... trabalhei com treinamento, né? Basicamente trabalhava muito com discipulado, treinamento, fazia parte do concílio, ajudava, não é? Principalmente com as ETEDs, com as escolas. Então, meu grande trabalho era esse. E ensinava também. Tinha muita oportunidade de ensino, que era minha paixão, e também servia nessa área. E o que você fez que você mais gostava? Era essa parte de discipulado ou você teve aventuras assim que... Eu gosto muito de ensinar, não é? Então, os caminhos, podemos dizer assim, os caminhos da missão me levaram tive muitas oportunidades de ensinar em vários contextos diferentes. Isso tem sido, né, uma grande aventura nesse sentido e descobrir o tema, né, digamos assim, de minha paixão para ensinar, que é né, podemos falar sobre isso mais tarde, sobre cosmovisão. Sim. Mas uma das coisas que eu mais gostei mesmo realmente foi ensinar a palavra. E como foi que você descobriu assim, puxa, eu gosto disso, né? Ou você tem assim histórias ou momentos sobre o ensino, né? Sobre a questão do ensino? Na verdade, está muito mais relacionado com o meu próprio estilo de falar, de compreender as coisas, talvez um pouco da minha didática de tentar mastigar ou simplificar coisas que são mais complexas de uma forma que as pessoas entendem. E quando eu comunicava isso, as pessoas diziam, poxa, eu consegui entender da forma como você falou. E aí eu fui me descobrindo como professor, até que teve um período que Deus me chamou para ir dar aula na África,
em 2003, faz 23 anos. Já. Morei 6 meses em Moçambique, e o meu trabalho em Moçambique foi justamente ensinar. Então eu tinha um grupo de 12 pastores e eu dava aula de segunda a sexta, e quando terminou o meu período lá, eu disse, Deus, eu amo dar aula, eu poderia fazer isso. Foi tipo uma espécie de formação prática ali, ensinando... Sim, com certeza. Trabalhando muito com essa questão mesmo de sozinho, né? Porque a gente foi fazer um projeto, eu estava terminando a faculdade, e levei aquilo lá para a base. Você se formou, desculpa, você se formou em teologia antes da Jocum ou depois? Não, durante a Jocum. Você estava na Jocum e começou a estudar teologia? Terminei, eu me formei em 2000 e esse período que eu fui foi 2003, 2004 eu tinha terminado. Legal. Entendeu? Fiz mais ou menos um semestre lá. Foi quase que um estágio, né? Muito bom. Você falou também para mim, esses tempos atrás, que você fez uma escola longa de Bíblia na Jocum também, é fora do Brasil, né? Sim, sim. Se eu não me engano, em Tyler, no Texas, Estados Unidos. Exatamente. Como foi essa imersão? Essa escola, ela aconteceu depois, quando eu vim da Jocum de Moçambique. Eu, quando passei o tempo todo em Moçambique, eu entendi que faltavam obreiros, não é? Você nunca vê Jesus Cristo dizendo que o dinheiro é pouco, mas você vê Jesus dizendo que os obreiros são poucos. Verdade. E eu voltei para o Brasil muito impactado com isso. E eu disse, Senhor, eu quero multiplicar obreiros para a Seara. E aí surgiu a oportunidade de fazer essa escola no Texas. Começava em agosto de 2004, e aí fui, né? Graças a Deus. Estudei 1 ano. E essa escola, a escola da Bíblia, é uma escola muito pouco multiplicada, diferente da escola de estudos bíblicos, que é uma escola mais divulgada. É outra, então, escola? É outra escola. Eu achava que era mesmo o treinamento. Não. É diferente porque a escola de estudos bíblicos trabalha o método indutivo. E a escola da Bíblia é outra abordagem. Outra metodologia. Outra metodologia. Que legal. Então, a gente estuda, por exemplo, que a Bíblia ensina sobre governo, sobre economia, sobre arte, sobre educação. A gente estuda a história da igreja de acordo com a perspectiva do reino de Deus. Nós estudamos grego, a gente traduz o livro de 1 João do grego para, no meu caso, tive que traduzir para o inglês. Então, assim, é uma abordagem diferente nesse sentido. Não é? Muito rica a escola, né? Extremamente rica. Eu não sei se nós temos no Brasil acontecendo essa escola. Nós pioneiramos a escola no Brasil por um período. O primeiro ano que aconteceu essa escola foi 2006, e ela aconteceu 2006, 7, 8, ou foi 7, 8, 9, 3 anos. Mas infelizmente ela não continuou, né? Poucos obreiros tiveram de ir, e nós não realizamos a escola mais. Ela não é uma escola muito fácil de multiplicar, porque ela tem um material muito próprio, não é uma escola de muita, como é que se diz, oportunidade de chamar professores, são poucos professores que ensinam nessa escola. Mas eu acho que ela ainda acontece na Nicarágua, ainda acontece essa escola. E isso poderia dizer assim que foi um pontapé para a sua jornada de professor na área da cosmovisão? Eu já tinha um interesse, Iago, por cosmovisão por causa do livro do Darren Miller, não é? Aquele livro Discipulando Nações, tem o primeiro capítulo é sobre cosmovisão, e depois ele vai explorando, né, naquele livro. Só que até então o tema de cosmovisão no Brasil não era um tema divulgado, era um tema que ainda era muito restrito a quem fizesse a escola de liderança. De liderança? De liderança. Não tinha nem a escola de cosmovisão ainda. Era a escola de liderança de obreiros e líderes. Aí, Paul... Deixa eu só pedir uma coisa para você. O pessoal que está assistindo talvez nem sabe o que significa isso que a gente está falando, né? Sim, a gente tem talvez. Jovens de 15, 16 anos e a gente fala essa palavra meio grega, assim, tipo cosmovisão, né? E muita gente fica perguntando para mim, né? Porque eu também me identifico muito com esse tema. Iago, o que é isso? Da onde que vem isso? A gente não ouve isso na igreja. Fala para nós aqui. Basicamente, a maneira mais simples da gente falar sobre cosmovisão é que a cosmovisão são as lentes que você usa para ler e compreender o mundo, não é? No mundo e o universo, a existência, né? Então, todo mundo tem uma cosmovisão. A cosmovisão afeta diretamente a maneira como você se comporta, como você se relaciona. Está muito voltada a como você percebe as coisas que acontecem com você e também as coisas que você acha que deve ser transformada, não é?
Então a cosmovisão é basicamente isso, né? Como se fosse um sistema de crenças, pressuposições que as pessoas vão desenvolvendo ao longo da vida e que através dessas lentes elas interpretam as coisas que acontecem. Ela observa a realidade. Ela observa a realidade. A forma pela qual ela observa a realidade e entende a realidade para ela. Exato. Então exatamente. Ela é como se fosse uma compreensão muito particular, não é? De como que você se relaciona com o meio a partir dessa interpretação. Então todas as pessoas têm uma cosmovisão e a cosmovisão ela trabalha 24 horas. Muita coisa que a gente faz é de acordo com a cosmovisão. E ela pode ser algo muito bom, mas também pode ser algo muito danoso. Pode. De que forma que ela pode ser danoso, né? Pode ser danoso. Quando a cosmovisão é alimentada por mentiras, não é? Às vezes as pessoas até estão sinceramente enganadas, mas elas, como há muitas mentiras espalhadas, não é? Digamos assim, nesse mundo, há muitas incredulidades, muitas, né? Jesus Cristo mesmo disse, o diabo mente desde o princípio, o pai da mentira mente desde o princípio, e que nenhuma verdade vem a partir da mentira, não é? Então nós temos que lidar com esse, digamos assim, esse campo de mentira que tem no mundo espiritual e que tem por aí, que muitas vezes alimentam a cosmovisão de muitas pessoas, inclusive a nossa. E é por isso que você falou que é uma lente, então, a qual a pessoa ela enxerga o mundo, e às vezes ela pode estar usando uma lente que ela nunca se questionou. Exatamente. Ela nunca fez uma pergunta, por que eu vejo as coisas dessa forma? Por que eu acredito no que eu acredito? Seria mais ou menos isso. Começa por aí. Legal. Né? Antes de eu aprofundar mais essa parte da cosmovisão, fala pra mim das suas referências. Você citou o Daryl Miller, eu sou fãzaço dele, né? Inclusive eu tenho um livro dele aqui, um dos últimos que ele lançou sobre o chamado do artista cristão ao discipulado das nações. Sou muito fã dele, do movimento de Labri e tal, mas fala pra mim, assim, as pessoas, essa formação também de uma consciência inspirativa a partir de referências. Quem me influencia muito nessa questão do pensamento realmente entra bastante o Daryl Miller, entra a própria Landa Cole, entra a Nancy Pearcey, que é muito boa, acredito o Vishal também, Vishal Mangalwadi, que é um excelente professor e escritor. Esses 4 já são suficientes para dar para a gente muito material dentro dessa parte da cosmovisão bíblica, não é? E todos eles beberam da mesma fonte, que é a fonte da Labri, lá do Francis Schaeffer, não é? Mas basicamente hoje, né, tanto a Landa quanto o Vishal, o Daryl e a Nancy Pearcey são excelentes autores que levam a gente nesse aprofundamento de cosmovisão. Esses dias eu estava dando aula em algumas escolas da nossa universidade, falando para a geração de 18 a 25 anos, né? Eu perguntei, estou fazendo alguns testes assim, né? Um dos testes que eu estou fazendo é perguntando quantos deles já escutaram e sabem desses nomes. E eu pergunto sobre o movimento de Labri, sobre a escola de Labri e Francis Schaeffer. É impressionante, eu fico assim até às vezes pensativo que talvez 10% numa sala, no máximo 20% numa sala vai levantar a mão e falar assim, eu ouvi falar e eu sei do que se trata. Então eu fico pensando, puxa, parece que o assunto está escondido nas prateleiras. Né? Eu fico até um pouco preocupado com relação a isso, porque talvez é o campo tão dominante, tão importante da igreja e da sociedade, e parece que nosso público evangélico está um pouco, muito distante, na verdade, disso. Né? Eu até diria que esse povo ainda sabe mais do que a minha geração. É mesmo? Porque na minha geração nem se falava de Francis Schaeffer. É mesmo? Eu achava que dos últimos 20 anos assim, a coisa piorou muito e a gente deixou de ter acesso a essas informações. Porque o boom desses autores é muito dos anos 60, 70. Não é? Mas... Anos 2000, por exemplo. Nessa época, o que é que nós tínhamos de movimento evangélico no Brasil? Entendeu? Então isso aconteceu muito fora. Eu sei o que eles estavam falando. Eles estavam falando que Jesus estava voltando, que era pra gente se preparar. Mas quem é que estava ouvindo essa mensagem? Exatamente. Se nós nem tínhamos tanto evangélicos assim. Eu fui conhecer isso na Jocum. Assim, eu tive uma boa base cristã da Igreja Batista de formação, né? Sim. Mas eu nunca tinha me atentado sobre isso e nunca feito críticas sobre isso. Cara, e quando eu descobri, eu me apaixonei.
Quando eu sentei pela primeira vez para ouvir Darren Miller, Landa Cope, eu fiquei ouvindo essas pessoas. Eu falei, gente, onde é que estava isso que ficou escondido tanto tempo, né? Então, da minha vida. Então, na verdade, Saulo, estou dizendo isso porque eu me apaixonei a querer estudar nesse contexto. Tudo que eu li eu achava ruim, eu não tinha muito interesse, mas quando eu descobri esse tipo de literatura que me ajudava a desenvolver o senso crítico da realidade, sim. Uau! Eu voltei a me apaixonar. Na verdade, eu me descobri, porque eu nunca fui um bom aluno. Eu até dou testemunho sobre isso. Eu fui gostar de estudar aqui, na Jocum e na Universidade das Nações. Sim. Então, desculpa ter dominado um pouco a conversa, porque é empolgante. Essas são as pessoas, então, que ajudaram você? Basicamente, sim. Os autores, né? Mas pessoa mesmo, eu acho que o Larry Allen, que é o diretor, né, o ex-diretor da Escola da Bíblia lá do Texas, ele teve uma influência muito forte nessa minha compreensão, né? O Larry é um jocumeiro da época do Loren, muito antigo, né? Um dos pioneiros ali, trabalhou junto com a formação da Universidade das Nações, etc. Ainda vive lá no Texas, mas, por exemplo, esses autores que eu citei, nós não ouvimos na Escola da Bíblia. Eu fui descobrir depois, entendeu? Porque na Escola da Bíblia a gente trabalha mais os textos mais clássicos, entendeu? Então a gente trabalha textos, né, do John Locke, outros materiais que, digamos, né, que é diferente dessa abordagem. Sim. Né? E o assunto é amplo, é grande, né? Extremamente. Fazer leitura do que o povo pensa, as pessoas pensam, as nações pensam, as culturas pensam, e o que a Bíblia tem como verdade. Então é uma análise enorme. A minha pergunta para você nos ensinar um pouco também sobre o que te move dentro desse campo de estudo, o que realmente você mais gosta de falar para os nossos alunos? Isso tem um pouco a ver no sentido de por que eu me tornei um professor de cosmovisão. Né? Quando eu estava estudando lá e o desenvolvimento da cosmovisão bíblica, e quando a gente chega, por exemplo, nas semanas que nós estudamos sobre governo, nas semanas que nós estudamos sobre economia, eu comecei a ver que nós temos um povo extremamente rico, não é? Um país extremamente cheio de recursos naturais, mas um povo empobrecido. E aí, quando você compara essa situação com o reino de Deus, e você, de um lado, quando você vê o reino, você vê um reino cheio de recursos, cheio de oportunidade, um Deus generoso que quer derramar recursos e oportunidades sobre as pessoas, mas ainda tem alguma coisa que falta para poder ligar esses recursos e esses projetos do reino à terra. E aí eu percebi que falta pessoas, né, com uma compreensão bíblica de propósito e de vocação. Então, a minha abordagem, por exemplo, na questão da cosmovisão bíblica está muito voltada para a questão da vocação. Legal. Porque muitas vezes tem vários professores de cosmovisão e as pessoas elas vão sendo direcionadas, alguns vão mais para o tema da apologética, outros vão mais para o tema político, outros vão mais filosófico, etc. A minha preocupação é eu quero ajudá-lo a aproximar-se da vontade de Deus para a sua vida. Então, quando você vai, por exemplo, para Romanos 12, 2, que diz, se você não tiver a renovação do entendimento, você precisa da renovação do entendimento para poder experimentar a vontade de Deus. Entendi. E aí eu vi, poxa, se nós tivermos pessoas no Brasil experimentando a vontade de Deus, com certeza a vontade de Deus iria liberar sobre o Brasil várias bênçãos. Mas por que as pessoas não estão experimentando a vontade de Deus? E aí eu vi que está muito ligado com a cosmovisão, as falsas crenças, os vírus no entendimento, coisas que bloqueiam elas de vivenciarem a vontade de Deus. Você citou sobre a pobreza, então você está dizendo assim que a pobreza não é uma questão monetária, de divisão de recurso com as pessoas. Não nasce aí. A pobreza... Tipo, tem gente pobre no Brasil é porque está faltando dividir recursos com as pessoas. Você acha que isso soluciona o problema? Isso, de acordo com a cosmovisão bíblica, nós temos duas maneiras de observar os recursos. A gente pode ver os recursos como sendo algo limitado, ou você pode ver os recursos como sendo algo ilimitado. Quando você vai para a perspectiva de que os recursos naturais são limitados, então as pessoas são pobres porque outros são ricos. Sim. Entendeu? Então essa é uma abordagem. É uma mentalidade de escassez. Tem pouco.
Tem muita gente e pouco recurso. Então, somos pobres porque fomos explorados, somos pobres porque fomos injustiçados, e por aí vai. E tá na narrativa nossa, justificando por que a gente sempre se olha como o povo brasileiro inferior às outras nações. Está muito perto disso, porque nós temos sido, digamos assim, discipulados por uma mentalidade materialista, não é? Quando você vai para a cosmovisão bíblica, e aí você observa que os recursos são ilimitados por causa do potencial criativo que Deus, né, colocou no ser humano. Então, através da criatividade, a gente pode gerar muitas riquezas. Então, você está falando que Deus não quer que as pessoas sejam pobres. Claro que não. Claro que não. Isso não tem nada a ver... Eu tô só te provocando, tá? Eu tô provocando o Saulo, porque eu sei que tem pessoas que precisam ouvir isso. E tem pessoas que acabam acreditando nesse tipo de leitura do evangelho. Não, nós temos que ter um voto de pobreza, nós temos que ter uma vida franciscana, nós temos que sempre estar assim, como se nós não fôssemos capazes, ou se Deus não quisesse nos abençoar com os recursos que nós temos no nosso país. Só que o que acontece? Esse conceito da riqueza, ele foi muito deturpado e distorcido pelas teologias materialistas. Sim. A questão da prosperidade. Então, quando eu falo de riqueza, eu não estou falando de poder de consumo. Você não está falando só da riqueza monetária. Eu não estou falando. Eu não estou falando de dinheiro, porque dinheiro para mim é um papel. Eu estou falando da criação de riqueza no sentido de você liberar para a história todos os recursos do reino. Então entra várias coisas, entra a questão da administração do tempo, discipulado de sentido, entra a questão da sabedoria, do caráter, entra cuidado de si, o próprio bem-estar, não é? O desenvolvimento da criação, tem toda uma gama gigante, não é necessariamente o poder de compra. Sim. Porque às vezes a pessoa, quando ela apenas tem dinheiro, é aquela história de você é um pobre com dinheiro. Eu tenho uma frase que eu escutei em algum lugar. Eu conheço uma pessoa tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que ela tem é dinheiro. Ela tem o dinheiro. Interessante, né? Porque tem áreas na nossa vida que nós podemos ser pobres ou ricos, ou abundantes, né? Exato. A gente interpreta a riqueza como apenas ter dinheiro na conta. E a própria Bíblia diz, se vocês me buscassem do jeito que vocês buscam o ouro e a prata. Se vocês buscassem a sabedoria do jeito que vocês buscam o ouro e a prata. Então, para Deus, a sabedoria ainda tem mais valor do que o ouro e a prata. E a sabedoria, a Bíblia diz, quem quiser sabedoria, peça a Deus que Deus dá. E não é pago, não é? Então, a riqueza começa a partir daí. Então, assim, eu realmente acredito que os recursos são ilimitados, que Deus quer, por exemplo, romper, não é, com essas cadeias, essas mentiras de pobreza. Isso não é poder de consumo, mas é que tem a ver com o desenvolvimento das comunidades, das famílias, das cidades. Eu gosto quando você fala sobre generosidade, né? Porque Deus é generoso. E quando nós se aproximamos dele da forma correta, nós se tornamos um povo generoso. Sim. E aí a gente se torna menos egoísta. E a gente naturalmente acaba tentando ajudar as pessoas também a encontrarem um caminho de prosperidade. Muito bom, né? Isso tem a ver com a maneira quando a gente conhece a fonte das coisas. Né? Se você tem um poço em casa, você não vai negar um copo d'água a uma pessoa que te pede na rua, porque você tem um poço. Claro. Então, quando a gente está ligado à fonte das coisas, naturalmente a gente se torna generoso. A gente muda o paradigma. Ao invés de você ter bênçãos para reter, e quando uma bênção ela é retida, ela perde a essência de ser bênção, ela se torna quase que uma maldição na vida da pessoa, mas a bênção ela vem para ser transferida. E aí, quando eu entendo que eu sou abençoado e conheço a fonte da minha bênção, que no caso o abençoador, que é o próprio Deus, não faz sentido eu reter aquilo que Deus me dá. E a resposta com isso é um impulso da generosidade. Né? Muito bom. Saulo, você acha assim, nossas heranças de pensamento, de formação do nosso povo, a gente sofreu mais aonde? Escolas, movimentos religiosos... Da onde que vem, assim, talvez esse empobrecimento da nossa cosmovisão? Você tem alguns elementos que ajudam a pensar nisso? Olha, eu acredito que nós como povo, nós temos uma visão muito fatalista da história. Então isso nos coloca numa posição passiva. O que é que isso quer dizer? Quando você tem uma ideia de que nós temos um Deus extremamente poderoso, como de fato ele é,
mas a gente não conhece o caráter de Deus, não é? A gente não sabe que esse Deus é amoroso, que esse Deus é misericordioso, gracioso, fala conosco, nos direciona, etc. Nós acabamos desenvolvendo uma ideia de mundo de que o poder de Deus é que controla absolutamente tudo. Se Deus controla absolutamente tudo, não há nada que eu possa fazer para ser diferente. Sim. Se estou na situação que eu estou, é porque isso reflete 100% A vontade de Deus. A vontade de Deus. Então esse é o primeiro obstáculo. A gente fala assim, Deus quis. Não, Deus quis que fosse assim. Se Deus quiser, como Deus quiser, seja como Deus quiser, e por aí vai. A gente explica isso é fatalismo, isso então. É fatalismo. E tira a pessoa ela fica passiva, ela é passiva, e ela fala assim, bom, meus pais foram pobres, meus avós foram pobres, meus tataravós foram pobres, então eu também continuo na mesma pobreza. Você promove um tipo de ciclo de pobreza, não é? E interessante, Saulo, porque eu vejo tantos debates na internet, as pessoas sempre estão tentando colocar a culpa em alguém por causa da sua pobreza. Tipo, a culpa foi o português, não, a culpa foi o fulano, não, a culpa foi o outro. Então, isso também parece um tipo de passividade. Com certeza, porque você transfere a responsabilidade. Então, o primeiro ponto é esse, não é? Que é essa questão de um Deus fatalista, né? O mundo é muito fatalista, nós não temos como escapar disso. Mas se a gente vence o fatalismo, isso também não resolve o problema. Porque o que é que a gente vai fazer? A gente precisa ter instrução para poder ter um relacionamento com Deus que de fato libere, não é, a vontade de Deus para a Terra. E como que isso acontece? Isso acontece a partir do discipulado. E aí o discipulado ele vai enfrentar o segundo obstáculo que a gente tem, que é a religiosidade. Então nós somos o maior país católico, um país muito cristão, nós fomos cristianizados, mas nós não fomos discipulados. Então, explique isso. Quando eu digo que nós fomos cristianizados, esse processo da cristianização, que é a ação de tornar cristão, ela é um processo que pode acontecer de maneira genuína, mas também é muito fácil você se tornar cristão apenas pela influência da cultura. Você nasceu cristão, você nasceu num berço evangélico, você nasceu católico, você nasceu e pronto, e você faz daquilo o seu rito de vida e pronto, não é? Então esse processo é um processo que acontece de fora para dentro. Ele não é transformador, ele não discipula. Quando você vai para o processo de discipulado, e aí nesse ponto eu quero fazer justamente uma comparação, porque nós temos, por exemplo, no Brasil, se eu não estou enganado, 60 milhões de evangélicos. Exatamente. 60 milhões de evangélicos, 60 milhões uma nação. De crentes. Mas nós não podemos dizer que temos 60 milhões de discípulos. Entendeu? E por que nós não podemos dizer? Porque há uma diferença entre ser cristão e ser discípulo. E a gente precisa descobrir qual é o ponto que faz essa diferença. Jesus Cristo tinha vários seguidores, mas nem todos os seguidores de Jesus eram discípulos. Você ajuda os alunos a entender isso, então você faz as suas provocações. Exatamente. E às vezes a pessoa pode se deparar assim, puxa, eu tô indo no meio do movimento, mas eu nunca pensei... Ou talvez eu não consegui entender que a minha mentalidade não é cristã. Não é de Jesus. Não foi discipulada. Legal. Então aí eu achei muito legal, porque agora entendo então aonde que você coloca a sua ênfase da cosmovisão, porque ela é enorme, né? Mas você está ajudando a pessoa a rever suas crenças e valores. Exatamente. Para se aproximar da verdade. E um grande modelo que a gente vê para isso, por exemplo, é a história do jovem rico. Porque o jovem rico, ele se encontra com Jesus, ele tem um encontro com Jesus, ele falou com Jesus, Jesus Cristo falou com ele, e ao final ele não se tornou um discípulo de Jesus. Então nós estamos falando de uma pessoa que falou com Deus, ele teve um encontro com Deus, ele falou com Deus, Deus falou com ele, e isso não foi suficiente para torná-lo um discípulo. Por quê? Porque o que faria aquele jovem rico tornar-se discípulo de Jesus seria o fato dele ter primeiro obedecido a Jesus e ter abraçado a missão de Jesus como se fosse a missão dele. E é nesse ponto que nasce o coração do discípulo. É quando eu não apenas admiro Jesus, mas eu estou comprometido. É basicamente aquilo que a Landa trabalha muito, que é a ideia do evangelho da salvação e o evangelho do reino. Então nós queremos um Salvador, mas quando Jesus ele vem para ser o nosso Senhor, a gente pula fora.
E aí a gente desenvolve um tipo de cristianismo em que a gente quer ir para o céu sem deixar de pecar. A gente quer ir para o céu sem fazer a vontade de Deus. Ou imoral, ou totalmente quebrado. E Mas aí, eu quero a recompensa. Entendeu? Nós fomos muito evangelizados nessa aula, assim, o Brasil foi muito evangelizado. Eu acho que os movimentos de evangelismo que vieram para o Brasil, os tipos de pensamento, eu acho que estavam muito ligados a vamos lá salvar a alma de um povo. E eu acho que isso foi muito danoso no processo. Hoje eu olho para trás, eu vejo que foi muito bom, porque a igreja cresceu, o evangelho se espalhou pelo Brasil, a gente tem hoje uma diversidade de igrejas enorme e evangélicos para todo lado. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que foi veio algo fragmentado. A gente não aprendeu qual é a nossa identidade. Eu vou falar bem a verdade para você, acho que falta até saber sobre a nossa própria identidade como povo, né? Acho que isso tem a ver, digamos assim, isso está ligado com a missiologia, né? A maneira como fizeram a missão aqui. Mas nós temos repetido esse mesmo modelo entre os povos. Nós estamos indo agora para as nações. O Brasil é o segundo país que mais está enviando missionários e talvez nós estamos indo com uma mentalidade aprendida. Eu vou lá pregar que Jesus morreu pelas pessoas. Eu vou ganhar almas. Eu vou ganhar almas. Eu faço da salvação a principal experiência humana, a principal experiência espiritual. A salvação, ela é extremamente importante, mas ela não é a última experiência. Ela não é o fim. Ela é o começo. É a porta de entrada. Ela é o começo. Ela é uma porta. A gente passa pela porta. A gente não fica agarrado numa porta. Então, você precisa se arrepender, mas você também precisa crer no Evangelho. Sim. E esse crer no Evangelho, no sentido de confiar na proposta que o Evangelho traz para a vida da pessoa. Então, eu não tenho como ter apenas um relacionamento com Jesus onde eu só gosto da parte que ele me salva. Eu não posso separá-lo da parte também que ele quer ser o Senhor da minha vida. Sim. Porque é no senhorio de Jesus que o discipulado surge. E é no discipulado, na obediência da vontade de Deus, que a gente transforma a nação. Sim. Não são com os nossos projetos, não são com os nossos planos. É com o senhorio de Jesus Cristo. Se a gente não perceber isso, nós estamos perdendo tempo, não é? E a gente não libera, digamos assim, para o país, para a nação, aquilo que é a vontade de Deus. Sim. Né? A gente fica, tipo, andando em círculos, né? Isso não é bom. Os jovens que chegam aqui na Jocum, e inclusive alguns que se chamam missionários, né? Eles chegam com uma mentalidade assim que precisa ser trabalhada e lapidada, porque a maioria querem uma experiência de uma viagem, de ir e falar para as pessoas que Jesus morreu por elas e que elas precisam tomar uma decisão de aceitar Jesus. Isso não é ruim. Mas a gente sabe que a gente está reproduzindo uma cultura, a gente está novamente criando uma nova ideia para as pessoas que talvez elas, bem intencionadas, elas querem aquilo, mas depois elas ficam sem referência. Elas ficam talvez com a impressão, minha alma foi salva, mas agora eu não sei como cuidar dos meus filhos, eu não sei como me relacionar com o tempo, eu não sei como me relacionar com o dinheiro, eu não sei como sair de vícios, ciclos viciosos e etc, né? Então, eu tenho lidado com isso diretamente, de ver há uma grande barreira de mentalidade a ser primeiro desconstruída e construir agora um tipo de personalidade ou de interesse do missionário, de falar assim, eu tenho um chamado a fazer discípulos. Isso, eu acho que falta discipulado também na vida, entendeu? Que basicamente o senhorio de Jesus. Então, você anunciar o evangelho dessa forma, tipo, alcançar o perdido, isso não é ruim, isso é maravilhoso, é lindo de ver, mas não é tudo, né? E aí o que acontece é que nós temos igrejas que são igrejas gigantescas, mas que você não vê, tipo, a vontade de Deus sendo trazido à Terra através daquelas pessoas, porque existem os bloqueios na cosmovisão que impedem essas pessoas de verem, né, o que Deus de fato quer especificamente para cada uma delas. Então, bate naquele mesmo conceito, tanto do fatalismo quanto da religiosidade. Se você não substituir o fatalismo, não é, por uma compreensão de mundo, pelo próprio caráter de Deus, não é, pelo próprio amor de Deus, e você não substituir a religiosidade pelo relacionamento genuíno com o Criador, isso não vai produzir um discipulado transformador de nação alguma. Muito bom. Uma curiosidade.
Entre os seus alunos, quais são as perguntas assim que eles chegam em sala de aula mais assim, fritando a cabeça ali, ou curioso, ou às vezes tentando falar, Saulo, como é que é tal coisa? Quais são as perguntas que você acha que se repetem, as curiosidades? Eles perguntam muito, essa parte do controle mexe muito com a cosmovisão brasileira. Se Deus controla e se Deus não controla? Deus controla tudo. Tem aquela pergunta, toda a TED eles fazem sobre a vontade permissiva de Deus, não é? Entra na parte do se nós temos ou não temos livre-arbítrio, até onde que vai esse livre-arbítrio, até onde que Deus determina as coisas. Exato, principalmente essa questão da vontade permissiva. E o que você acha um pouco, assim, se você pudesse ajudar um jovem, que são áreas complexas. Sim. E eu acho também que isso não fica no preto e no branco. É difícil. Eu acho que a pessoa que tenta ir no preto ou no branco acaba se dando mal. O que você ajuda as pessoas a pensar que estão numa crise? Hoje mesmo eles fizeram essa pergunta e eu disse para eles sobre a respeito da vontade permissiva. É um termo que a gente conhece, faz parte do mundo cristão, mas não é necessariamente uma coisa bíblica. A gente consegue explicar muita coisa por esse termo de vontade permissiva, não é? Mas o que eu fiz para provocá-los, eu disse, gente, a vontade permissiva é uma maneira de romantizar o nosso pecado. Entendeu? É basicamente, a gente não quer obedecer a Deus e a gente diz, é a vontade permissiva de Deus. Geralmente a gente usa isso para as coisas que acontecem e que tem a ver com a desobediência, com o pecado humano, e por aí vai. Então, até trouxe para eles um versículo que eu acho que é o Salmo 50, que ele fala, o próprio Deus falando assim, fizestes estas coisas e eu me calei. E aí a gente pensa que quem cala consente. Entendeu? Mas aí o texto continua. Pensavas tu que eu era teu igual, mas eu vou te arguir e vou trazer as coisas que você não fez. Entendeu? Então eu não acredito na vontade permissiva, na forma como as pessoas elas descrevem. Para mim é uma maneira romantizada de justificar a nossa indiferença, a nossa... Que Deus está chancelando um comportamento ruim, é isso? Exatamente. Por trás da pergunta... Exatamente. Entendi. Né? Então, eu vou mais por Você gosta dessa pauta da autorresponsabilidade, ajudar as pessoas a desenvolverem a autorresponsabilidade? O discipulado exige isso. Plantar, colher... aquele que pecava, não peque mais. Esses processos de ser autorresponsável e autogoverno da sua própria vida. Isso que Isso é o mínimo, é o começo. Entendi. Isso é o começo. Por quê? Porque isso está relacionado ao comportamento. Mas isso não é tudo. Sim. Entendeu? Isso é o começo. Você roubava, pare de roubar. Matava, pare de matar. Se prostituía, pare de se prostituir. Mas isso não é tudo. Tem gente que só faz isso. Então, quando ela é desafiada, por exemplo, para discipular, essa é a parte do comportamento. Quando você é desafiado, por exemplo, para discipular o entendimento, que é um nível mais profundo do comportamento, que são os valores. As pessoas elas têm dificuldade. Porque essa parte do entendimento é uma parte que exige longo prazo. E nós não gostamos de nada com longo prazo. A gente gosta das coisas imediatas, a gente gosta das coisas instantâneas, não é? E o reino de Deus, ele não tem pressa, né? O próprio Deus disse, olha, para mim esperar 1000 anos é como se fosse um dia. Sim. Então, nós estamos lidando com um Deus que pensa a longo prazo. E nesse sentido, a gente tem que encarar não somente aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, mas principalmente a ordem que Ele quer fazer na nossa vida. Porque não adianta você saber a senha do Wi-Fi e você colocar na ordem errada. Não dá em nada. Não é verdade? Tem a ordem das estações de transformação? Tem que fazer as coisas que Deus nos chama no momento que Ele nos chama. Uau! Entendeu? E acredito que isso acontece, por exemplo, o discipulado do entendimento para Deus é uma prioridade. E é por isso que a cosmovisão entra muito nessa contribuição. Porque até então as pessoas achavam que não precisavam amar a Deus com entendimento. E Jesus Cristo falou, vocês precisam amar a Deus com entendimento. A passagem de Marcos 12 fala sobre um tipo de relacionamento com Deus holístico, completo. É mente, é alma, é espírito, é corpo, é coração. Completo. Então provoca, né? Tira a gente de uma relação romântica. Com certeza. Uma coisa, Saulo, eu acho que os alunos talvez te provocam também na questão de você tentar dizer que tem um lado, né? Tipo binário, né?
Acho que eles ficam tentando saber, não, o professor ele é do Calvino ou ele é do Armínio? Ele é da direita ou ele é da esquerda? Ele é do sul ou do norte? Você não acha que isso, de certa forma, em todos os assuntos que a igreja às vezes está se relacionando e tentando dar uma resposta, você acha que as nossas, digamos assim, a gente está muito aquém ainda de dar uma resposta bíblica para essas complexidades, tanto políticas, quanto da fé, quanto da forma que Deus ou ele determina, ou Deus ele deixa as pessoas também fazerem suas escolhas? Você acha que a gente é binário, a gente é muito grego nesse aspecto, Saulo? O que você me diz? O que eu acho é que esses rótulos, eles são apenas distração daquilo que é a parte principal. Sim. Entendeu? Eu acho que o nosso compromisso deve ser a verdade. A gente tem que ir em busca da verdade, não é? A gente tem que entender que a verdade não é aquilo que eu creio. A verdade é aquilo que descreve a realidade e que a Bíblia descreve para nós como sendo a verdade. Eu tenho as minhas preferências, eu tenho os meus times que eu torço, mas a verdade ela não precisa de torcida, entendeu? A verdade ela precisa ser compreendida, ela precisa ser simplesmente aceita. Eu digo muito, a verdade nem precisa de defesa para ser verdade, ela será verdade independente de qualquer pessoa. Mas só que hoje... E quando é time, a gente não faz crítica. Quando é time, a gente defende. Quando é time, a gente fecha o olho para determinados comportamentos. É uma relação passional. A própria Bíblia diz, vocês não façam nada por partidarismo, nem vanglória. Então, o partidarismo entra em vários tipos de denominação. Qualquer forma de rotular, de colocar a pessoa dentro de uma caixa. E isso acontece quando você pega uma característica e você pega uma característica da pessoa e passa a definir a pessoa a partir daquela característica. Então isso é um partidarismo, entendeu? E esse partidarismo, a gente diz até que ele reduz o ser humano, como você falou que são questões extremamente complexas, mas a gente reduz apenas uma característica. Então o mundo ele é reducionista. Ele sempre vai reduzir você a apenas uma característica daquilo que você é. Para simplificar. Sim. É uma dicotomia, né? Eu falo um pouco sobre isso. A gente cria as dicotomias. Para simplificar e trazer mais segurança. Eu estou seguro. A gente monta as caixinhas e quer organizar o mundo dentro dessas caixas. Mas Deus não cabe dentro disso. Mas Deus não cabe dentro. Deus não cabe dentro. Eu falo o termo fragmento. A gente pega um fragmento do todo, a gente pode até chamar o fragmento da verdade, e falando, é aqui, o meu mundo é isso. Eu não consigo ver o mundo fora desse espectro. Direita, esquerda, quente, frio, armínio, quem mais que eu acabei de falar? O Calvino, a igreja A, a igreja B. Eu sou tradicional, eu sou pentecostal. E aí, a gente está distraído. Eu concordo com você. Eu acho que isso é muito pontual. E a gente não faz críticas, autocrítica. Eu estou levantando a bandeira partidária de determinado time. Ou de determinado lado político. O povo brasileiro ficou passional nisso. E, digamos, o cristão ficou passional nisso. E por que ficou passional? Porque a abordagem que você faz em relação a essas caixas, ela não é segundo o entendimento. O entendimento está lá. Você não discipulou o entendimento. Então, quando você não discipula o entendimento, o que resta para você, digamos assim, se relacionar com essas caixas é a emoção. Então, a gente se torna um torcedor. A gente não é capaz de fazer uma avaliação de si mesmo, porque a razão não está presente, o entendimento não está presente. Então, isso gera essas discussões passionais. A gente não é capaz de, por exemplo, questionar os nossos próprios pontos de vista. E aí eu brinco muito com isso, que eu digo que Deus não é um Deus que Deus não tem problema com os nossos questionamentos, com as nossas dúvidas. Ele nos chama, em Isaías 1 ele diz, vinde e arrazoemos juntos, vamos raciocinar juntos. Né? E aí eu complemento essa frase, tipo assim, enquanto a gente tem dúvida, isso não ofende a Deus. O que ofende a Deus às vezes são as certezas que a gente tem e que não tem nada a ver com quem Deus é. Entendeu? É isso que é perigoso. Tá entendendo? Agora, faz parte da descrição do mundo a gente categorizar. Né? Então a gente vai saber o que é biologia e o que é geografia, o que é história do que é matemática. Então essas categorias fazem parte da vida e nos ajuda a gente compreender. O que a gente não pode é dar um valor maior a essas categorias. Né? Por exemplo,
quando você é capaz de abrir mão do relacionamento com um amigo seu de infância por causa de alguma discussão passional a respeito de teologia, política, filosofia, economia e por aí vai. Entendi. Então nada justifica isso, né? Eu queria perguntar uma coisa para você sobre esse assunto, que eu tenho pensado muito sobre isso, né? Qual é a mensagem nossa como cristão que vai talvez reconciliar essas coisas? Porque tá tudo assim volátil, tudo tá pegando fogo. Se você fala daqui, você tá contra o de lá. Se você se levanta para dizer assim, puxa, houve um assassinato de um homem cristão lá nos Estados Unidos agora, o Charles Kirk, né? Uhum. Outros vão falar, não, mas vocês não defenderam o outro que morreu de outra coisa. E aí, parece que... É quase que uma coisa impossível de resolver. Exato. E eu fico pensando muito sobre reconciliação. Eu tô parado nessa palavra. Você acha que nós temos formas ou nós temos uma direção bíblica sobre se levantar para tentar reconciliar esses extremos? Existe? O evangelho tem como reconciliar isso? Eu não sei se os extremos são reconciliáveis, mas as pessoas são. Só que o processo da pessoa se reconciliar só acontece se ela estiver disposta a abrir mão dos seus extremos. Entendi. Entendeu? Então, realmente, os extremos em si não se reconciliam, mas pessoas extremistas podem se reconciliar. As ideias não tem como colocar tudo no mesmo lugar. Não. Mas as pessoas podem dizer assim, as pessoas podem colocar as ideias em segundo plano para amar aquilo que Deus ama. Por exemplo, atacar as ideias é uma coisa, agora atacar as pessoas é outra. Eu acho que as pessoas partiram pro ponto assim, agora eu quero destruir outra pessoa. Exatamente. Porque eu não concordo com a ideia dele. Quando você vai, por exemplo, para Coríntios, né, que fala sobre reconciliação, 2 Coríntios 5,17, acho... Primeiro, antes de chegar nesse ponto, já começa dali dizendo que ele morreu para que os que vivem não vivam para si. Então, já começa... tirando o cara de um lugar. Quebrando a gente nesse ponto. Então, nunca eu vou reconciliar ninguém se eu ainda estou vivendo a minha própria vida. Eu preciso viver para ele. Porque ele morreu para aqueles que vivem não vivam mais para si, mas vivam por aquele que morreu. Então, tenho que viver por Cristo. Aí entra os extremos, pessoas que fazem coisas radicais, mas não é o entendimento correto. Quando você vai mais à frente, você vê Paulo dizendo o seguinte, e ele nos deu, que a grande mensagem era que Cristo estava no mundo, reconciliando o mundo a Deus, não lhes imputando os seus pecados. Talvez essa seja uma mensagem. A questão do perdão? Não lhes imputando o pecado, como se Deus estivesse zerando, não é? Limpando o nome das pessoas, não é? As pessoas que se aproximassem do que Cristo oferecia. E aí ele diz, e ele nos deu a palavra da reconciliação e nos deu o ministério da reconciliação. Isso. Então nós temos o ministério e nós temos a palavra da reconciliação. Certo? Mas a reconciliação é o quê? Eu não posso olhar para as pessoas e rotulá-las pelos seus pecados. Tá. Entendeu? Eu tenho que olhar e enxergar naquela pessoa a imagem e semelhança de Deus. O olhar de compaixão? Compassivo? Também. De amar aquele indivíduo, mesmo que ele está tão longe da verdade. Sabe o que é, Iago? Acredito que é o olhar de semelhante. Porque muitas vezes nós, quando estamos olhando, a gente tem um olhar, nós olhamos para aquele, mas a gente não se identifica. A gente diz, eu já fui assim, mas não sou mais. Entendeu? Mas é o olhar de semelhante, como quem diz, eu sei o que é isso. Entendeu? Você não está só. Eu lido com isso. Certo? Então, o cristianismo, ele é denunciado na maneira que a gente olha. E talvez a grande revolta das pessoas seja justamente a incoerência que tem na mensagem. A gente diz uma coisa com o que a gente fala e olha, e com o olhar está comunicando outra totalmente diferente. Entendeu? E as pessoas, o olhar não mente. Então elas preferem ver o olhar, então elas não confiam. Mas se você olha, como foi que Jesus Cristo, a Bíblia diz lá em João 1, né, que Jesus Cristo veio cheio de graça e verdade. Então a graça e a verdade são duas coisas inseparáveis. Nós não podemos ser mais graciosos do que verdadeiros e nem podemos ser mais verdadeiros do que graciosos. A gente tem que andar com os dois. Então a verdade diz, você é pecador. Mas a graça diz, eu não solto a tua mão. Eu estou com você.
Isso não é problema. Sim, sim. Então, isso não nos divide. Isso Você não é meu inimigo. Não, de forma alguma. Sou seu semelhante. Cara, eu assim, tô fascinado com isso. Eu tô pensando muito sobre isso, porque a gente vem de 5, 6 anos que a gente tá no loop. As discussões, só muda os personagens, mas acaba que o loop da conversa é o mesmo. Pessoas se dividindo, o cristão rompendo. Eu fico procurando, falo assim, gente, quem vai perdoar quem? Quem vai ser o primeiro a perdoar? Sabe quando dois brigam, você tem 2 filhas lá, né? Eu também tenho 2 filhos, né? Eles brigam. Aí eu fico observando assim, quem vai dar o primeiro passo e dizer assim, eu errei? Porque ambos erraram. Então, é uma análise assim, quem pode reconhecer que excedeu, quem pode reconhecer que está equivocado. Eu fico pensando muito nesse cristão, imagem e semelhança desse Deus que tem a capacidade também de construir menos muro e ajudar a construir pontes e amar as pessoas, mas não dizer que vai concordar com que... Mas lembre-se que quando Jesus Cristo disse, eu dei-lhes a palavra e eles odiaram vocês. Sim. Pela palavra que vocês... Então, tem coisas que são inevitáveis. Ao dizer a verdade, ao dizer que Deus é isso e que Deus ele não quer que você viva esse tipo de caminho, naturalmente... A verdade, ela pode curar algumas pessoas, mas pode ferir outras. Sim. Entendeu? É a parte que a gente não tem domínio. Porque depende muito da condição do coração humano e do quebrantamento. Sim. Entendeu? Então, eu não acho que nós estamos... Não é uma briga de família. Eu acho que é acaba sendo uma guerra espiritual entre verdade e mentira. Sim. Entendeu? Só que a gente precisa ter muita humildade no meio dessa guerra, porque pelo fato de conhecermos a verdade, diga essa palavra com muita cautela e até entre aspas, pelo fato de conhecermos a verdade, isso não pode nos fazer pessoas que são intolerantes e que não são capazes de diálogo. Pelo contrário, isso traz para nós uma grande responsabilidade. Por isso que eu nem acho que o mundo precisa de uma mensagem falada. O mundo precisa de um serviço. O mundo precisa de pessoas que se sacrificam. Entendeu? Do amor sacrificial, da imitação de Cristo. É o que eu digo, não é o discurso, é o percurso que vai fazer a diferença, entendeu? E isso só vai acontecer, voltando lá para o início das nossas conversas, se a igreja for discipulada. Legal. Nós, como igreja, a gente não está preparado para essa conversa. Legal. Porque nós estamos querendo realizar coisas, digamos assim, a gente está querendo correr uma maratona que a gente não treinou ainda 5 quilômetros. Então, não tem como, a gente tem que fazer os baby steps, tem que fazer os pequenos passos para a gente poder avançar, não é? Não, muito significativo e muito esclarecedor. Eu concordo com todas as coisas que você está falando. Eu acredito que a capacidade nossa de pensar biblicamente e se tornar um discípulo de Jesus vai nos tornar pessoas diferentes para lidar com esse tipo de problemática. Nós temos vários problemas. Nós temos a luta da verdade. Na verdade, a verdade não está lutando, né? Mas o mal e todos os pensamentos falsos que estão se opondo à verdade. Mas nós temos dentro da própria comunidade cristã, dentro dos evangélicos, brigas dentro de casa. Sim. Né, que não chegam e a gente... Isso daí é um absurdo. E aí a gente não contraria tudo aquilo que está dito em João 14, 15, 16, onde Jesus está orando sobre o corpo ser um, né? Puxa vida, se dentro de casa a gente não consegue se acertar, como é que a gente vai dar uma resposta para um mundo que está buscando uma verdade? Isso é tão sério, Iago. É esse problema agora que você está falando. Que, digamos, é um problema interno. Interna, de família. Né? Tem briga de família. Isso. Né? Digamos assim, tem a briga entre os irmãos com o povo da rua, Exato. Tem a briga dos irmãos entre os irmãos. Exatamente. Essas brigas entre irmãos, isso é tão sério que Jesus Cristo orou sobre isso em João 17. Quando ele disse assim, eu rogo para que eles sejam um. Assim como eu e o Pai somos um. E depois ele diz, para que o mundo creia. Então talvez a maior ação evangelística que a gente pode fazer é a unidade. Que você falou do comportamento, né? Da prática. Como é que nós vivemos? É a unidade. Então se a gente for um, se a gente cuidar uns dos outros, se a gente realmente se importar uns com os outros, o mundo vai crer. Porque a gente vai fazer uma comunidade de fato, uma comunidade, né, de acordo com a oração de Jesus em João 17. Olha a provocação que uma pessoa não cristã fez para nós.
não sei qual o contexto, mas ele falou sobre o cristão e a defesa da vida contra o aborto, né? E ele falou, puxa vida, vocês levantam a bandeira, falam sobre isso, vocês estão subindo em palanques para defender a vida, mas olha os filhos de vocês dentro de casa, abandonados, abandono de pais vivos, ou crianças que estão sendo expostas a tipos de maldade e há uma vista grossa sobre isso. Então, acho que nossos discursos têm que ser coerentes, né? Nós estamos falando de uma defesa da vida, mas ao mesmo tempo, como está as nossas próprias crianças, como que está o cuidado dos nossos próprios filhos? Aí a gente vai olhar os nossos casamentos, a quantidade de divórcio, a quantidade de abandono de filhos. Então, o mundo está vendo. Eles estão olhando o nosso discurso, assim, às vezes político, mas eles olham para o nosso comportamento e falam assim, mas vocês cristãos, não estou entendendo vocês. É muito seletivo, às vezes, a nossa fala, entendeu, Saulo? E também tem que compreender, não sei se foi esse caso dessa pessoa em si, mas que a própria visão, o mundo nunca vai reconhecer. O mundo nunca vai reconhecer, por exemplo, por outro lado, os pais cristãos que estão se sacrificando para que os filhos estejam na escola. Vão olhar. Ele sempre vai olhar o que falta. Né? Então também a gente precisa observar isso. Mas eu volto naquela tecla, não é? Se a igreja ela for discipulada, nós vamos ter pais discipuladores. Então essa lacuna vai ser preenchida. Não é? Nós vamos ter excelentes estudantes na escola. Então isso muda muita coisa. Quando você olha o brasileiro, então, você falou assim, olha, o brasileiro, nossa cultura, então, uma das questões da cosmovisão do povo que precisa ser trabalhada é a passividade e o escapismo. Escapismo. Qual o outro lugar? Fatalismo, né? Fatalismo e religiosidade. Tá. Né? A gente substitui o fatalismo, digamos assim, como é que eu posso dizer? A neura que o brasileiro tem pelo poder de Deus e substituiria pelo caráter de Deus. Não é? Isso seria uma coisa assim prática. E a outra coisa seria substituir essa religiosidade por um relacionamento genuíno. Legal. Entendeu? Relacionamento genuíno. Porque Deus é uma pessoa. Né? Então, esses dois pontos já seriam suficientes para transformar muita coisa. Maravilha. Mudando um pouco de assunto, mas dentro da mesma panela, tá tudo na mesma panela. Você hoje, Saulo, pastor de igreja local. Sim. Mas você não deixou de ser um missionário móvel também, porque eu vejo você fazendo coisas, dando aula e viajando as nações e tal. Eu queria te fazer uma pergunta muito assim, interessante para nós que estamos talvez dentro de um contexto missionário de base integral, e você é um pastor de uma igreja local. Que conselho que você dá para o nosso tipo de forma de estar atuando como missão, assim? Você está lá vendo as necessidades na cidade, você está vendo as necessidades da igreja local e você olha para o Jocumeiro. Não precisa ser só o Jocumeiro, porque tem várias outras organizações missionárias muito parecidas com a mesma ideia, né? Treina pessoas, prepara aquele jovem, talvez envie ele para o campo, talvez ele fique servindo numa base missionária. Sim. Você já esteve nesse lado. Agora você está no outro lado e isso não é mais ou menos, mas eu queria ouvir o seu conselho. O que você enxerga assim de tanto positivo quanto também, eu acho que é bom pensar dessa forma. Eu acho assim, a Jocum é muito interessante, é um movimento, né, de pessoas, né, comprometidas com o reino, que estão ali conhecendo a Deus, fazendo o conhecido, é uma missão maravilhosa, né? É uma missão que eu trabalho muito com essa missão, aposto, enfim. O que eu aconselharia seria... E uma coisa muito boa que a Jocum tem são os valores fundamentais. Né? Então, esses valores fundamentais, eu diria que são os parafusos da Jocum. Se você tirar esses valores, ela desmonta. E muitas vezes, quando uma base ela não promove os valores, não é falar sobre os valores, mas promover através dos relacionamentos aqueles valores, né? ela começa a desmontar, então ela precisa de amarras para permanecer de pé. E essas amarras são amarras que a gente pode chamar, por exemplo, do legalismo, a gente pode chamar da lei externa, a gente pode chamar das normas. Né? Mas se os valores estiverem ali, as regras, se os valores estiverem ali, os valores sustentam. Então, quanto mais regras, menos valores. Sim. Quanto mais valores, de menos regras precisas. Perfeito. Não é? E dentro dos valores, tem um valor específico que eu acho que a gente precisa
dar muita atenção, porque é um valor que, e na minha opinião, eu considero que é um valor meio que esquecido. Talvez porque eu não estou, digamos assim, morando na Jocum, pode ser até uma ignorância minha, mas é uma coisa que eu acredito que precisamos investir muito, que é a visão apostólica. Então, quando a gente fala de visão apostólica, a gente está falando de na minha cabeça, eu estou falando do potencial criativo. Entendeu? A Jocum, ela expansivo, ela criativo. é mais do que expandir, porque a gente pode expandir fazendo mais do mesmo. Ah, verdade. Entendeu? Mas é criar o novo. Então a Jocum, durante muito tempo, ela pioneirou muitas coisas que ninguém fazia. Tá entendendo? E eu acredito que a gente precisa voltar a fazer isso. A Jocum comprou um navio. A Jocum trabalhava com teatro, com mímica. Que era uma novidade. Que tudo Quando era novo. Chegava numa rua fazendo um teatro, aquilo, uma mímica, né? Hoje, o que seria o novo? Nem eu sei o que seria o novo. Mas o que eu sei é que Deus tem uma visão apostólica para esse tempo, que é uma visão para alcançar, digamos assim, dimensões, não é? Que ainda não foram alcançadas. Legal. E como o jocumeiro é um povo muito ousado no ouvir a voz de Deus, são pessoas que estão sintonizados, que podem ouvir essas coisas novas que Deus tem para dar, por exemplo, para a maneira como que o reino ele está se preparando para esse próximo século. Então seria uma coisa que eu apostaria muito, né, nessa visão apostólica, não fazer o que já tem sido feito. Vamos dizer assim, o papel de vanguarda, né? Eu acho que a Jocum ela teve muito isso, né, de vanguarda em determinadas áreas, de inovação, né? Sim. E que a gente precisa ficar pensando sobre isso mesmo, né? A gente precisa pioneirar novamente. Eu gostei do que você falou, que às vezes essa multiplicação não significa que a gente está pioneirando. Não. Que a gente está reproduzindo talvez a mesma coisa. Às vezes é só mais do mesmo, entendeu? Isso não é ruim, porque também tem esse lugar, tem esse espaço para a gente repetir, porque muitas coisas que Deus nos deu, muitas coisas que nós fazemos, foi Deus que nos deu. Então, isso não é ruim, a gente não precisa parar de fazer esse tipo de expansão. Sim. Só que esse tipo de expansão não substitui o apostólico, que é o novo, é o criativo. Falta as mentes sem fronteiras. Capturar a visão de Deus, né? E falar de Jesus. O que tem para esse tempo? A gente tem que ver as ideias, que a gente olhe para essas ideias e diz, por que não? Entendi. Ninguém nunca fez, mas por que não? Tipo, podemos fazer um podcast na Jocum aqui para comunicar com o jovem de 15 anos, 14, 16, 17 anos, numa linguagem que eles possam olhar e falar. Uma das coisas que foi absurdo do próprio Loren foi investir no jovem. Ele inovador. Não tinha isso, entendeu? Os missionários não eram jovens. Os missionários eram casados, não eram solteiros. Era raríssimo um missionário formado em teologia, anos de experiência até que pudesse chegar lá. Mas o que foi que trouxe essa visão apostólica? Foi uma visão que Deus compartilhou com ele. Sim. E essa foi a última visão? Não. Onde é que estão as novas visões? O que é que Deus tem para trazer para a missão como um todo? Então eu acredito que é muito legal. Isso é um valor que, se eu pudesse, eu investiria. É muito bom. Fica aí, Jocumerada, missionários, vocês que estão ouvindo, pega essa senha aqui que o Saulo está falando para vocês e para mim também, né? Essa parte nobre, fundamental, divina, eu diria assim, de qualquer movimento para se sustentar como movimento, é não perder a onda. Tem uma onda rolando agora. O nome do podcast é muito sugestivo, né? Tem uma onda acontecendo. Deus está fazendo um movimento. Sim. Se a gente não estiver preparado, a gente não pega a onda, não. É igual o surfista, ele tem que estar em forma para poder pegar aquela grande onda, senão vai passar e ele perdeu. Ou vai cair, também cair de cima da onda, né? Exatamente. Fica aí o recado para vocês, né, assim, para nós aqui. Obrigado, é bom, eu faço essas provocações intencionais, porque eu quero ouvir também o que estão olhando e que estão esperando também, né? Um tipo de boa expectativa, né? Sim. Saulo, eu queria falar com você no seu papel formativo de discipulado de pessoas. Por que você anda tanto pela África? O que você está fazendo lá? Eu trabalho. De país em país, e você está lá, de repente está na África do Sul, de repente está na... Qual foi o último país que eu vi você na África, meu Deus do céu? Malawi, né? Então, eu queria ouvir um pouco assim, cosmovisão também, formação. Fala para mim sobre as suas aventuras. Eu, na África, eu trabalho com uma missão chamada Missão Mãos Estendidas. Essa missão, ela
parte do trabalho dessa missão é justamente com o treinamento de pastores. Esses pastores são pastores das aldeias, não é? E a primeira vez que eu fui para a África foi para dar aula para pastores. Então, foi uma forma de Deus continuar aquilo que ele começou, não é? Então, eu vou, por exemplo, nós juntamos em Moçambique um grupo de 250 pastores, os mesmos pastores. São pastores, alguns pouquinhos do Zimbábue, mas a maioria de Moçambique. E no Malawi nós juntamos pastores de Zâmbia e Zimbábue. Desculpa, de Zâmbia e Malawi. E eu sou o coordenador de ensino dessa missão e a gente estrutura os seminários de treinamento e capacitação para esses pastores. Então, 2 vezes por ano, eu vou especificamente para fazer esse trabalho. E é um trabalho, digamos assim, de cosmovisão aplicada, porque muitas coisas que a gente aprende nos livros, na teoria, nós aplicamos no chão, no campo, não é? Dá uns exemplos para nós. Coisas práticas. Por exemplo, o próprio processo de desenvolvimento comunitário, não é? Quando você lida com os pastores, você tenta quebrar aquele paradigma de que a África é um continente amaldiçoado. Então a cosmovisão bíblica vem para provar que isso não é verdade. Então, quando ele começa a olhar para a África como um continente abençoado, isso aposta. Isso faz com que eles ao invés dele como é que se diz, acomodarem com essa situação, eles tentam transformar essa situação. Então nós temos melhorias na questão da própria aldeia, nós temos escolas sendo formadas. Desenvolvimento social. Nós temos desenvolvimento social, holístico, né, como você falou. Então eu trabalho muito com isso, né? E com líderes. Porque líderes. essas pessoas têm comunidades, têm seus seguidores. São líderes locais. Nós Você temos pastores que, por exemplo, eles fundaram a igreja porque eles começaram a orar embaixo de uma árvore. De repente tinha 50 pessoas ali e nasceu a igreja. Quantos anos já nessa empreitada? Nessa missão específica já tem 9 anos que eu vou 2 vezes por ano. Você tem algumas testemunhos de coisas, assim, 9 anos, de que você pode olhar para essas comunidades e falar assim, olha, Iago, eu estou percebendo mudanças. Quais mudanças? O que eu vejo, por exemplo, eu vejo um certo amadurecimento dos líderes. O trabalho é de muito longo prazo. As coisas, elas não são coisas fáceis. A gente enfrenta muito obstáculo, principalmente na cosmovisão do povo, não é? Mas, por exemplo, onde é que eu vejo os avanços, né? Eu vejo um povo com muito mais ousadia na pregação do evangelho, com muito mais entendimento, não é? Eu não consigo fazer as visitas nas aldeias. Então, as coisas que eu sei são coisas que eu escuto. Porque são pessoas que vêm do mato. Ah, é? Literalmente. Interior do interior. Do interior do interior. Às vezes, alguns tem que não entra nem carro, tem que pegar uma bicicleta e tudo. Então, são muitos, assim, de vários lugares distantes, não é? Mas como o trabalho é muito de longo prazo, nós não temos meta. A gente quer que isso aconteça daqui a 2 anos. Queremos furar tantos postos de água, queremos construir tantas igrejas. Isso daí é coisa que o dinheiro consegue fazer. Mas eles podem realizar várias coisas a partir do aprendizado. Sim. Então eu tenho dado várias ferramentas, já dei vários seminários sobre o próprio desenvolvimento comunitário, os projetos sementes, etc. Por exemplo, tem uma história de um deles que começou uma plantação de laranja, por exemplo. Tem outros que está conversando agora, vai receber uma verba do governo para um projeto acredito que é de uma plantação ou de uma fazenda. Então essas coisas vão começando a acontecer. Mas, por exemplo, eu tenho pastores que não sabem ler. É mesmo? Entendeu? Como que esse pastor vai ter relacionamento, por exemplo, com a Bíblia? Tá entendendo? Então, assim, nós estamos lidando com situações muito precárias. E quando a gente vai para Moçambique, nós também temos vários avanços. Nós temos centros de centros infantis, não é? Que juntam ali 250 crianças, eles trabalham diretamente, né, com essas crianças. Minha filha agora começou um projeto muito interessante de cavar poços. Então ela lançou domingo passado e ela justamente vai abraçar uma comunidade para ela levar um poço para essa comunidade. Então, assim, tem acontecido muita coisa, mas a sensação que eu tenho é que a gente está no início do começo. Sim. Entendeu? Então... E isso reafirma muito o que a gente está falando nessa conversa sobre essa abordagem missional. Porque o que você está fazendo lá é um trabalho missionário de campo que não está pensando apenas em resultados rápidos. E não em números. Você não está colhendo lá quantos estão convertendo lá toda vez que você vai lá. Não. Porque... Essas pessoas já são pessoas que você se encontra com eles mais de uma vez. Sim.
Já conhece alguns São pelo pessoas nome? que eu sim, conheço pelo nome, estou aprendendo um pouquinho da língua deles. Que legal. São pessoas que eu já trabalho há 10 anos praticamente. Entendeu? Em novembro vai fazer, não desse ano, né? Ano que vem, vai fazer 10 anos. Quer dizer, tenho 9 anos que eu trabalho com esse mesmo grupo, tanto em Moçambique quanto em Malau. Então é um trabalho de longo prazo. E muda a cosmovisão também, não é porque tudo é África, é tudo igual, ou é? Claro que muda. Né? Muda tem uma cosmovisão, significativamente. tem alguns pontos semelhantes, não é? Por exemplo, também é um povo muito fatalista, mas as razões para o fatalismo são diferentes da razão do nosso fatalismo. O místico também entra nessa matemática, porque eu não falei sobre isso, acho que a gente passou um pouco aqui, mas nós também somos muito místicos, né? A gente usa a mística para ser fatalista. Sim. Isso também acontece com o povo africano. Sim, de certa forma, sim. De maldições, né? Das maldições. Deus está zangado e amaldiçoa a gente. Dos próprios, eles chamam, né, esses trabalhos feitos pelos curandeiros e etc. Então, tudo isso faz parte do universo africano, não é? Entendi. De muitas formas. Então, por exemplo, eu tenho pastores que antigamente ele não orava pelo enfermo, ele levava para o curandeiro. Uau. Entendeu? E aí nós temos curandeiros que eles não se identificam como curandeiros, eles se identificam como medicina tradicional africana. Já deram outro nome. Eu cheguei a ter pastores que eram casados com 2 mulheres. Uau! Entendeu? Então, assim, realmente é um universo muito diferente que a gente precisa ter muita sabedoria para lidar. Mas, e aí vai para a Bíblia e vai ensinando os primeiros fundamentos. Pouco a pouco, sempre como eles dizem, né? Pangono, vai pouco a pouco ali fazendo o trabalho de discipulado. Sim. O discipulado não é uma coisa rápida. Sim. Se fosse rápido, né, o Brasil já estaria muito longe. Sim. Nesse aspecto, né? Então, isso é um desafio gigantesco de trazer esse entendimento. Essa parte de transformar o ambiente, transformar a parte de fora é a mais fácil. Entendeu? Use costume, bota um terno, bota a camisa, canta tal música. Tipo, construir coisas. Vamos fazer uma igreja. Escola, fazer igreja, essa coisa legal, que o dinheiro compra. Legal. Tem a outra parte, que é a parte difícil, que ninguém vê. Que é a parte mais, que é o desafio maior. Aí você me faz pensar sobre Jesus. Ele não construiu nem uma escola, nem um templo, nem uma igrejinha, nem uma casinha, não furou nem um poço d'água. Exato. Ele investiu na formação, né? Interessante isso, relacionamento, né? De discipulado. E isso é outro paradigma, porque Jesus Cristo, ele não esperou que aqueles discípulos se convertessem para segui-lo. Ele primeiro discipulou, e à medida que aqueles discípulos foram caminhando com Jesus, eles foram se convertendo. Então o discipulado, de acordo com o método de Jesus, ele não é posterior à conversão. Ele pode acontecer antes da conversão. A conversão pode ser um momento, e outra, nem depende da gente. Eu primeiro fui discipulado, depois foi que eu me converti, entendeu? Passei 3 anos no processo de discipulador, onde eu fazia várias perguntas para esse meu amigo e tudo, até que chegou um ponto que eu decidi, entre aspas, né? Tipo, decidi, mas tipo, eu fiz a minha confissão pública de me tornar um discípulo de Jesus. Olha só. E é isso que acontece mesmo aqui. A gente vê pessoas aceitando Jesus dentro, às vezes, de uma ITED, porque ele se dá conta e fala assim, rapaz, eu acho que eu estava convencido de fazer parte. Eu preciso dar um passo além. Né? Gostei muito disso que você falou, sobre a pessoa andar com você na caminhada de discipulado. E chega um momento que ela pode fazer a decisão dela. Sim. Mas significa que você acolhe, significa que você não criou muro. Claro. Segregou. Toda e qualquer pessoa pode iniciar um processo de discipulado, mesmo que ela não seja cristã. Legal. Porque o próprio Jesus Cristo disse, né? Ele disse, são ovelhas que não têm pastor. Né? E que a gente precisa pastorear essas ovelhas que não têm pastor. Então, esse processo, Iago, é um processo de muito relacionamento, e relacionamento, digamos assim, espontâneo e natural. Não é? Quando você pastoreia o coração do seu amigo, da sua amiga, das pessoas que fazem parte da sua vida, você está preocupado, por exemplo, toda pessoa, independente se ela é cristã ou não, se ela crê em Deus ou não, ela tem uma espiritualidade. Isso é inegável. Sim. E tem crenças ali. Você tenta verificar como que está a saúde dessa espiritualidade, onde que estão as crenças que trazem angústia, onde estão as dúvidas, os questionamentos. Isso qualquer pessoa tem, não precisa ser uma pessoa da igreja. E aí, quando você estabelece ali um relacionamento de respeito, de confiança,
né? A pessoa tem prazer de abrir o coração com você e falar sobre essas coisas. Legal. Eu discipulo pessoas que não são cristãs. Você está na amizade, está fazendo o caminho da amizade, sendo amigo das pessoas, humano das pessoas, e as oportunidades estão aparecendo. Exatamente. A amizade é independente, né? A amizade está ali, né? Porque tem a ver com o relacionamento de respeito e confiança. Eu tô provocando os missionários aqui da Jocum, fazendo uma perguntinha para eles, assim, quantos amigos vocês têm fora da instituição? Tipo assim, a pessoa está morando anos aqui. Quantas pessoas vocês conhecem por nome aqui no bairro? E é constrangedor a resposta. Porque a gente está muito acostumado a falar com crente, os códigos verbais de ética evangélica, tudo a gente está muito... É muito fácil lidar com quem já é cristão. Agora, conhecer o dono da padaria... E visitar a Dona Maria da Horta, jogar bola com o seu Antônio aqui do bairro. E são pessoas que pensam completamente diferente. Eu fico pensando que talvez a gente desaprendeu a linguagem de conversar com... E a gente não sabe ser natural. Às vezes a gente até aborda as pessoas, mas para falar das 4 leis espirituais, para a gente falar que Jesus te ama, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, às vezes, o crente vai para o aniversário, ele é um saco. Ah, é? Porque ele não sabe o que eu vou falar? Falar sobre outras coisas. Ele acha que a única maneira dele se relacionar com o descrente é se for para falar dos versículos bíblicos. Não vou nem dizer evangelho, mas dos versículos bíblicos. Verdade. Então, ele não sabe estabelecer, por exemplo, um relacionamento de respeito, de ouvir, de ter curiosidade pelo momento que a pessoa está na sua vida espiritual, de você fazer perguntas sinceras, curiosas. Poxa, você é espírita, como que foi isso? Né? Como foi que você chegou nessa convicção? O que tem melhorado na sua vida? Onde é que estão as suas dúvidas? Você escuta, tá entendendo? Nós temos um Deus que faz perguntas, não é? E isso você pode fazer para qualquer religião. Isso é curioso. Sim. As pessoas, elas são séries de Netflix e a gente precisa aprender a assistir, entendeu? A gente precisa e ter interesse por isso. Saulo, eu fiz uma pergunta para você, olhando para a Jocum e pensando nos desafios futuros. E qual a sua leitura para a igreja? Se olhar para a igreja e olhar assim, puxa, tem desafios dentro da igreja. A igreja é discipulado. Segue nisso. Exatamente. Porque foi o que ele mandou a gente fazer. Entendi. As pessoas perguntam, não, mas tudo isso... eu dou muita aula de cosmovisão, os alunos ficam para pirar, né? Porque dizem, mas é tanta coisa, por onde que a gente começa? Fazendo um discípulo de cada vez. Entendi. É só isso. A resposta é mais simples impossível. Sendo discípulo primeiro, você concorda com isso? Claro. Na caminhada, porque parece que um negócio fast food rolando também assim, né? Eu tenho que multiplicar. Isso não é discipulado, eu tenho que multiplicar é programação logo. de igreja. Isso é programação, isso é invenção das pessoas. Eu estou falando do discipulado que Jesus identifica como discipulado. Sim. Não que tem rótulo de discipulado. Porque, por exemplo, para ser discipulado precisa ser um propósito de vida. Discipulado é propósito, não é programa. É propósito. Então, isso está em qualquer momento do meu dia. Legal. Não é? E aí, esse ponto é um ponto importante. E Deus me trouxe, né? Para ter ali uma pequena comunidade que eu amo. Eu esqueci o nome, eu anotei aqui. A Igreja Cristã Vida. Lá na maravilhoso, na capital, Fortaleza, pertinho do Iguatemi. E basicamente o que eu tenho feito com essas pessoas é tomar café com elas. Ouvir os corações dessas pessoas, tentar ensiná-las a palavra. Quando eu cheguei, eles perguntaram, pastor, qual é a estratégia? Eu não tenho estratégia. Então você tem uma agenda para as pessoas, você não é o pregador apenas? Não, de forma alguma. Forma alguma. Eu não sou pastor de púlpito. E talvez isso seja muito mais um reflexo da experiência missionária, né? Sim. Então, às vezes, quando um missionário se torna pastor, a gente carrega muito isso. Sim. Então, eu tirei os holofotes do púlpito, coloquei na igreja. A igreja não pode ser maior do que Jesus. Legal. Então, eu estou ali trabalhando com aquelas pessoas, tendo a curiosidade de saber o que Deus está fazendo na vida delas. Então, eu tenho um interesse genuíno pela espiritualidade dessas pessoas. E Saulo, você não acha que isso é uma resposta? Porque nós estamos agora com um fenômeno interessante sobre a igreja. Igrejas de programação, evento, muito evento. Sim. E sabe o que está acontecendo? As pessoas estão cansando, porque elas estão se sentindo perdidas no meio da... Claro. Você não tem nome. Tá tudo escuro, ninguém nem te vê. Você entra e sai. Eu estou supondo e analisando alguns artigos e testemunhos, pessoas querem achar um lugar mais simples. Claro.
Um lugar mais assim, porque elas querem algo mais família, genuíno. de mesa, de... Por exemplo, vou dizer a verdade para você, essa abordagem pastoral sua tá em falta no mercado. No ramo de ser pastor. Eu, por exemplo, teve uma pessoa que veio para minha igreja porque ela tentou marcar com o pastor dela e ele só tinha uma vaga para 12 meses depois. 12 meses. E quando ele veio conversar comigo, eu parei tudo e fui ouvi-lo. Entendeu? Mas realmente, essa questão do evento, né? O próprio nome já diz, evento é evento. Passa. É evento. Passou. Entendeu? É vento. Evento é evento. Entendeu? O Saulo é cheio das palavras de efeito, assim, você tem que captar, que ele é rápido. Evento é evento. Entendeu? Entendi. E quando a gente estabelece uma relação de consumo com a igreja e a gente deixa de se preocupar com o propósito e passa a se preocupar com o público, e ao invés de você... Hoje em dia as pessoas não precisam mais se converter para fazer parte da igreja. Elas bastam ter uma experiência sensorial que atraia e que elas estão ali para, digamos assim, ter aquela renovação na dopamina, não é? Então, eu tenho muito medo do cliente na igreja. Porque consumidor cliente, da fé, do shopping da fé. Porque o cliente sempre tem razão. Entendeu? Entendi. Eu não quero cliente. Não posso desapontar ele. De jeito nenhum, não quero. Eu digo às vezes lá na igreja, brincando assim, vocês não chamam mais ninguém aqui para a igreja. Não chame, porque se ficar só vocês, eu tenho trabalho até o dia de eu morrer só com vocês. Só chame se você quiser trabalhar com essas pessoas. Entendeu? Entendi. Porque a gente não precisa ser uma igreja grande para ser uma igreja boa. Claro. Entendeu? Então as pessoas são muito... Elas são iludidas com esse conceito que se elas forem enormes, elas serão maravilhosas. Bem-sucedidas, né? Só que a gente quer uma coisa muito mais profunda, né? E isso vai limitar muito o nosso tamanho. Então, como eu estava falando, né? As pessoas perguntavam, qual é a estratégia? A estratégia é a palavra, a verdade. Se a palavra não for suficiente... Não vai ser parede escura, não vai ser música, não vai ser pad no teclado, não vai ser luz LED. Você prega com pad? Você prega com pad? Deus que livre, aquilo eu não me desconcentra. Eu tenho problema na cabeça, aquilo começa a falar... Eu fico o tempo todo olhando para a pessoa para ver se a pessoa para. Entendeu? E se for o pad do Oceans, pior ainda. Entendeu? Que dá logo uma tristeza, assim, parece... Dá uma melancolia, você não consegue nem fazer uma piada mais na mensagem, Uma vez eu tava brigando com uma das minhas filhas, a minha filha chorando, e tava a televisão no YouTube, aí começou a tocar Oceans, aí foi a coisa mais engraçada do mundo. Ela assim, a lágrima caindo, Spirit Lead. Então, assim... É interessante demais, eu gostei muito dessa colocação sua, porque hoje eu tô gostando ainda mais de falar aqui com você. Esses dias eu tava num shopping. Eu tava no shopping. Aí eu comecei a olhar pro shopping e perceber assim, toda a experiência sensorial que o shopping te dá. O cheiro, as cores, a ornamentação, a decoração, é tudo muito pensado para você estar ali e consumir. Aí acho que no outro dia, no mesmo dia, ou na mesma semana, eu não lembro direito, eu tava assim, em algum lugar que tinha um evento de evangélico. Saulo, eu fiz assim, eu tô sendo bem simplista aqui, mas aquilo me constrangeu, sabia? Eu fiz uma conexão e falei, gente, é a mesma coisa. Produções de todos os detalhes sensoriais e de técnicas e de conforto e de cheiro e de som, porque eu tô ali para consumir alguma coisa e eu quero ser bem tratado, bem atendido e depois eu vou embora. E eu pago por aquilo. Eu sinceramente, assim, fui muito confrontado. Isso tem mais ou menos uns 2 meses atrás, que eu tava... Eu quase nunca vou em shopping, né? Minha esposa fica brava comigo, porque eu gosto de ir pro mato, trilha, piquenique, essas coisas. Shopping, eu me sinto cansado. Mas eu fiquei pensando nisso, sabe, Saulo? E quão difícil deve ser a vida de um líder ou de um pastor que faz evento todo mês, cada 15 dias e etc. Por isso, muitos estão doentes. Porque eles possivelmente estão fazendo coisas que Deus nunca pediu. Uau. Entendeu? E o que é que nós queremos alcançar? A gente quer alcançar, a gente quer substituir, por exemplo, o trabalho do Espírito Santo. Então, a gente quer ser uma igreja legal. Eu não estou falando contra a atitude de excelência, de você fazer um culto legal, uma boa aqueles voluntários, aquela coisa linda. O culto é muito bonito. Não estou falando contra isso. O que eu estou falando é que isso não substitui a parte orgânica. Verdade. Não é? Eu brinco muito lá na igreja, que eu disse, a nossa igreja é como se fosse um jardim de vó, porque cada planta esquisita.
Mas é orgânico, é natural, não é uma grama verde. Entendi. Não é uma igreja editada, entendeu? É uma igreja genuína, como deve ser. Mas para isso a gente precisa ter muita coragem. Primeiro, uma coragem de não crescer. E segundo, você ter coragem de anunciar a verdade e viver a liberdade de Cristo. Porque isso nos confronta a gente expandir o reino. E tem sido assim uma experiência maravilhosa, Iago. Para você ter uma ideia, eu cheguei, tínhamos 35 pessoas quando eu vim de Portugal para assumir essa igreja. Hoje já somos quase 200. Bastante. E eu trabalho para esvaziar a igreja e está dando certo. Eu ia te perguntar isso. Você é missionário. Como que é essa questão do... Falar sobre isso pro teu povo, de desafiar eles a viverem isso também. Direto. Eles já dizem assim, esse pastor quer fazer todo mundo missionário. Eu disse, eu vou descer, mas eu não vou sozinho. Eu vou levar vocês todos comigo. Já que eu tô estragando minha vida, eu quero ver os outros estragar também. Então não se preocupe. Então a gente já leva equipes para a África, já leva pessoas da igreja. Vem na Jocum com as filhas. Já tem o povo da Jocum. Já temos muitos missionários conosco. Temos mesmo? Pastores, temos pessoas que trabalham por anos na China, foram líderes de ETEDs. Você podia ser aqui de Curitiba, me congregar lá também, né? Legal. Se Deus está te dando uma visão de plantar aqui, eu te dou apoio. Eu não dou conta, é tanta coisa. Pois é. Mas... Saulo, a gente falou 1 hora e já vai um tanto já, sei lá, 1h30, mais de 1h30. Uau. Deixa eu fazer uma última pergunta para você. Eu acho que cabe depois um novo podcast na próxima vinda sua aqui na Jocum, tá? Ok. Porque é muito bom bater papo com você. E hoje o café não tá bom, não tá quente, nosso café tá frio e nem foi um bom café que a gente fez. Então precisamos redimir isso. O que você diz para essa nova geração? Tá chegando aí, você tá falando com os nossos alunos. Mensagem de vida para eles, cara, assim, sobre cosmovisão ou sobre sua expectativa para a vida deles daqui 20, 30 anos. O que você quer deixar para eles? Olha, eu diria o que eu diria para as minhas filhas, não é? Que é basicamente a mesma idade, né? Que a minha filha mais velha tem 17 anos, eu tenho alunos de 18. Tá entendendo? Eu sendo pai desses meninos, o que eu diria? Descubra especificamente o que Deus quer da sua vida. Essa é a primeira coisa. Porque a gente só tem uma vida para fazer alguma coisa para Deus. E a gente quer alcançar o máximo disso, tá? Não faça nada por necessidade, faça por identidade. Amém. Faça aquilo que Jesus está mandando você fazer. Terceiro, estude. Leia. Envolva-se, leia, pesquise. Não estou dizendo para você ser um aluno. Estou dizendo para você ter o seu estudo pessoal autônomo, você ser uma pessoa curiosa. Isso. Invista na sua curiosidade, porque Deus também quer discipular as nossas curiosidades. A gente acha que a curiosidade não tem nada a ver. E muitas coisas que somos, nós podemos conhecer muito do nosso chamado pelas coisas que nós naturalmente somos curiosos. Libere o potencial criativo. Então, curiosidade e criatividade é como se fossem molas que nos levam para expandir esse reino. Entendeu? E é como eu disse para as meninas, né? As minhas filhas, elas eram pequenininhas, e aí uma delas perguntou assim, papai, por que fulano, não posso dizer o nome, mas fulano é mais inteligente do que eu? Aí eu disse, peraí, primeiro me explica como foi que você mediu a inteligência dela e a sua, para você chegar a essa conclusão. Ela tinha uns 3, 4 anos. E ela disse, eu não medi, mas é porque as pessoas falam. Eu disse, minha filha, as pessoas não sabem o que elas estão falando. Né? Deus deu poderes específicos para cada criança. Que aí na igreja eu brinco que eu digo que cada crente é como se fosse um Kinder Ovo, que tem ali uma surpresinha que a gente precisa descobrir o que tem. Então, você descubra o que Deus colocou ali, aquilo que só você pode fazer. Entendeu? E sonhe como se já tivesse todo o dinheiro do mundo. E tente fazer a sua vida valer a pena para Deus. Seria isso que eu diria. Uau. Entendeu? Dessa forma você vai ter uma vida muito legal, você vai passar por perrengues, etc. Mas o sentido vai agregar um valor à sua existência que vai organizar muita coisa dentro de você, porque o sentido é o máximo, entendeu? Sim. Então, eu diria, você é missionário, você não é uma despesa, você não é um boleto, você é provisão de Deus para essa geração. Amém. Você tem mais coisas para dar do que para receber. Então não se diminua porque você, digamos, hoje você não tem um sustento. Eu acho que os jovenzinhos, aqueles que chegam
não é? Eles se deparam com essa realidade de ter que levantar sustento praticamente do zero, né? Ter que tirar água da rocha, não é? É extremamente difícil, mas o que eu digo para eles, não desistam, não desistam, vai acontecer, Deus vai prover. Amém. Porque não falta dinheiro, Deus não está preocupado com o tanto de dinheiro que vocês vai precisar para manter vocês. Uau! Salva de palmas, galera, bom demais. Olha só, hoje uma conversa muito boa, muito assim, de formação de pensamento mesmo. Falar com o Saulo aqui no nosso podcast Na Onda Missionária hoje foi muito bom, Saulo, obrigado. Eu que agradeço. Tá? Obrigado por você acreditar nesse ministério, de estar aqui de tempo em tempo, falando com os nossos alunos, investindo na nova geração. Eu sou apaixonado. Obrigado pelos seus insights e feedbacks sobre esse movimento também. Fica aí para vocês, né, um convite, então, a dar esses passos de conhecimento da verdade, de se relacionar mais com o próprio Cristo, né, autor da nossa vida. Muito obrigado pela sua paciência. Deus abençoe muito vocês. A gente se vê na próxima, Deus abençoe. Na Onda Missionária. Obrigado. Valeu, gente. Deus te abençoe.